Amém? Abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. Glória a Deus, aleluia. Isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam, não perceberam, nem Maria e nem o seu pai José. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Amém. Amém? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Estamos vivendo um tempo muito difícil da igreja sobre a terra. Um tempo de muitas lutas, um tempo de muitas dificuldades, um tempo de perseguição, um tempo de esfriamento espiritual. Porque Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 24 que o princípio de dores seria o esfriamento do amor. O amor de muitos se esfriará. E estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm se distraído. Têm se distraído com muitas coisas que o mundo oferece. E uma das distrações que nós temos visto é sobre as redes sociais. É sobre o celular, sobre as internets da vida. E os cristãos têm deixado de orar a Deus e tirar o tempo no secreto com o Senhor. Os cristãos têm deixado de meditar na palavra do Senhor. E por isso que nós vemos muitas igrejas vazias nos tempos atuais. A Bíblia diz que no final dos tempos, nos últimos dias da igreja, as pessoas não dariam ouvido à verdade. As pessoas não dariam ouvido aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. E buscariam pastores e pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que agrada os seus corações. E nós temos vivido esses dias. O dia que Jesus está mostrando que Ele está às portas. Aleluia. Os dias que Jesus está mostrando que logo, logo Ele vem buscar a tua igreja. Os dias que Jesus está mostrando para aquele que é santo, se santifique-se mais. E aquele que é sujo, se suje-se mais. E aquele que é justo, seja mais justo ainda. Aleluia.
Muitos estão falando que haverá um avivamento nos últimos dias. O avivamento já aconteceu. O avivamento já ocorreu. A minha Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé. Muitos abandonariam Jesus para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A minha Bíblia diz que nos últimos dias os cristãos iriam brigar entre si. Um se levantaria contra o outro. E o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado sem arrependimento. É quando pecamos sabendo que estamos errados e continuamos vivendo na prática do pecado. É quando pecamos sabendo que aquilo é errado e não agrada a Deus e continuamos vivendo daquela forma. Aleluia. E o tema da palavra que Jesus colocou no meu coração é deixando Jesus para trás. O texto que eu acabei de ler vai relatar quando Jesus ele era criança e os seus pais, como era de costume, todo ano eles iam no templo, no dia da festa da Páscoa, eles iam naquele dia. E a Bíblia diz que quando Jesus completa 12 anos de idade, como era costume dos judeus, leva Jesus ao templo, no dia da festa da Páscoa. E a Bíblia diz que eles estavam festando. Eles estavam festando. Mas quando eles decidem ir embora para sua casa, a Bíblia diz que eles estavam andando. E eles estavam caminhando. Provavelmente, quase chegando nas suas casas. E a Bíblia diz que Jesus ele ficou em Jerusalém. E a Bíblia diz que Maria e José não perceberam que Jesus tinha ficado para trás. Jesus ele tinha ficado em Jerusalém. E eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Eles não perceberam que Jesus não estava no caminho com eles. Por quê? Porque eles estavam no meio de uma festa. Eles estavam no meio de uma festa dentro de Jerusalém. E quando eles foram embora a caminho, eles olham, Maria olha para José. José olha para Maria e não vê o menino Jesus entre eles. E a Bíblia diz que eles começam a procurar entre os parentes, entre aquelas pessoas que estavam entre eles. E eles não acham Jesus ali. E a Bíblia diz que quando eles não acham Jesus, eles voltam para Jerusalém para encontrar Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus estava interrogando os doutores, os mestres, aqueles que é entendido da palavra. Um menino de 12 anos interrogando eles, e os mestres admirados com a sabedoria daquele jovem. Aleluia. Estamos vivendo os dias aonde a igreja atual está deixando Jesus para trás e não percebendo que ele está para trás, não percebendo que Jesus foi deixado de lado, não percebendo que Jesus foi deixado da família, não percebendo que Jesus foi tirado das escolas,
Não percebemos que Jesus foi tirado do casamento. Não percebemos que Jesus foi tirado do meio do culto da igreja, onde as pessoas estão cultuando a Deus e não estão percebendo que Jesus não está no ambiente, aleluia. Onde muitas pessoas estão cultuando a Jesus e não estão percebendo que deixaram Jesus de lado, aleluia. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus ele fala para uma igreja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa, com ele cearei e ele comigo. E por que Maria e José não perceberam que Jesus não estava com eles quando eles saíram da festa? Porque eles estavam distraídos. Aleluias. 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 Muitos de nós estamos distraídos. Muitos de nós não percebemos, mas muitas das vezes deixamos Jesus de lado. Não oramos como deveríamos orar. Não apresentamos a nossa vida a Jesus como deveria apresentar. Aleluia. Não oramos quando vamos viajar para algum lugar. Não oramos para Deus confirmar se o namoro é correto ou não. Não oramos para Deus mostrar se aquilo é certo ou não, se aquilo está correto ou não. E deixamos Jesus de lado. Aleluia. Mas nesta noite eu venho aqui como boca de Deus para dizer para a igreja, aleluia, devemos olhar para trás e voltar a buscar Jesus como nós buscávamos, voltar a orar como nós orávamos, voltar a ter temor diante da presença de Deus como nós tínhamos. Aleluia, voltar a jejuar como nós jejuávamos, voltar a buscar a Deus e a sua palavra como nós buscávamos antigamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Vivemos um tempo onde as pessoas têm se distraído na adoração. Aleluia. Jesus ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Aleluia. Que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nesta noite Jesus está aqui presente. O Pai está olhando dos altos céus e olhando no meu e no teu coração e vendo se nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade, ou se nós estamos preocupados com o que nós deixamos do lado de fora do templo, ou se nós estamos preocupados com as contas que iremos pagar, ou se estamos preocupados, aleluia, com as coisas que nós deixamos na nossa casa, aleluia. Mas nesta noite eu venho aqui como boca de Deus dizer para a igreja de Jesus Cristo, aleluia, voltemos a perceber a Jesus, voltemos a adorar a Jesus em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor é fiel. A distração é tão uma arma de Satanás nesses últimos dias, onde tem nos afastado da oração e da consagração, onde tem esfriado muitos crentes que não têm mais prazer de vir no culto, não tem mais prazer de cultuar o Senhor, não tem mais prazer de estar na presença do Senhor, preferem muitas das vezes estar na frente da televisão, ou ficar horas e horas, aleluias, no celular, 4 horas, 5 horas, mas nesta noite Jesus ele nos exorta a voltar, aleluia, à verdadeira adoração, a voltar a perceber Ele, porque Ele vai buscar uma igreja que o adora de todo o coração. Jesus ele vai buscar uma igreja, aleluia, que o adora não por fora, mas por dentro.
Uma igreja que o adora com o coração, porque quando nós adoramos com o coração, Aleluia. a adoração por fora também é verdadeira. Não adianta nós virmos no culto adorar por fora, mas o coração longe. Não adianta nós virmos para o culto, aleluia, adorarmos de aparência, aleluia. Deus, Ele está nesta noite procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a O Jesus. Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Glória a Deus. Deus, nós te Aleluia. bendizemos. A Bíblia diz Louvamos ao teu nome. que no momento que eles percebem que Jesus não estava com eles, repare que eles perceberam que Jesus não estava presente. Eles perceberam que Jesus não estava no caminho. O que eles fazem? Eles voltam para buscar do início. Aleluia. Porque eles olham para trás e eles falam: esquecemos Jesus em Jerusalém. Aleluia. E nesta noite, aleluia, Jesus, Ele está nos ordenando, aleluia, voltar a buscar a Ele lá do início, aonde nós deixamos Jesus, aonde nós não nos preocupamos com Jesus, aleluia, porque muitas das vezes nós não nos preocupamos com Jesus, muitas das vezes nós preocupamos com o nosso bem-estar, muitas das vezes nós nos preocupamos, aleluia, com o que as pessoas irão dizer, aleluia, mas nesta noite devemos olhar para Cristo e nos preocupar com Jesus, aleluia. Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus. Tu és Pai, louvamos, Jesus, te bendizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor é fiel. E nesta noite eu te pergunto, eu faço uma pergunta e uma reflexão. Olha para dentro do seu coração e vê se você tem deixado Jesus de lado em sua vida. Aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus, o nesses Senhor é últimos bom. dias, nós que falamos que Nós somos bendizemos cristãos, ao teu nome. nós que falamos que somos servos de Deus, nós deixamos Jesus de lado das nossas vidas. Nós deixamos Jesus de lado de muitas coisas que nós fazemos. Aleluia. Nós deixamos Jesus de lado no meio da criação dos nossos filhos. Nós deixamos Jesus de lado, aleluia, do nosso emprego, aleluia. Quando nós olhamos para a situação que vivemos, nós vemos que as pessoas têm deixado Jesus de lado, têm deixado Jesus em segundo plano, aleluia, em último plano. Mas nessa noite nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque nós queremos vitória, mas nós não queremos quem nos dá vitória. Nós queremos fortalecimento, mas muitas das vezes nós não queremos quem nos dá o fortalecimento. Nós queremos que Jesus nos abençoe, mas nós não queremos, aleluia, renunciar àquilo que nos afasta do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Porque quando nos afastamos do pecado, aleluia, nos aproximamos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, nessa noite, Ele faz uma pergunta para o meu coração e para o seu. Como está Jesus em sua vida? Você tem deixado Jesus de lado? Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele exorta aquele que Ele ama. Ele corrige quem Ele ama. O pai que não ama, ele não vai corrigir seu filho. Aleluia. Mas o pai que ama o seu filho, ele vai corrigir o seu filho, para que o seu filho não venha a se perder lá na frente. E nesta noite, Jesus está abrindo nossos olhos, aleluia, para voltar à verdadeira adoração. Nós vemos em uma passagem quando Israel tinha deixado de adorar a Deus, tinha deixado de se sacrificar no altar de Deus. E Deus, Ele levanta um homem chamado Elias, no meio da idolatria, no meio do povo que um dia estava adorando ao Senhor.
e depois ele estava afastado da verdadeira adoração. E a Bíblia diz que Elias chega diante do altar onde era sacrificado, aleluia, ao Senhor, e o altar estava em ruínas. A Bíblia diz que Elias, ele conserta o altar que estava quebrado. Eu me imagino quanto tempo fazia que o povo de Israel não adorava a Deus. Mas naquele momento, Deus ele levanta um profeta no meio de uma nação que estava corrompida, para fazer o povo reconhecer e voltar à verdadeira adoração. Elias ele faz uma análise, ele fala para o povo: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adore a Ele, mas se Baal é Deus, adore a Baal. Aleluia. Neste momento, nesses dias atuais, estamos vivendo um tempo onde muitos jovens, muitos idosos, muitos crentes que estão dentro da igreja estão divididos na adoração. Uma hora adora a Deus dentro do templo e na escola não adora a Deus. Uma hora adora a Deus dentro do templo e no emprego não adora a Deus, aleluia. E se esquecem que Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, que está olhando dos altos céus e vendo a sua adoração. Como você tem adorado a Deus no seu serviço, na sua casa, na sua família, aleluia, na sua escola. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele conserta o altar que estava quebrado. Ele faz uma oração a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele responde do céu fogo e consome o altar que estava quebrado, mas que foi consertado. Aleluia. Quando o povo está corrompido, Deus sempre vai levantar um pregador, um profeta de Deus, para alertar o povo a voltar à verdadeira adoração. Aleluia. Quando o povo está longe da presença de Deus, Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus para pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é: se arrependa-se quando é tempo, porque o reino de Deus está perto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós nos arrependemos de verdade, nós não adoramos mais de qualquer maneira. Nós voltamos à verdadeira adoração. A Bíblia diz que Paulo, na estrada para Damasco, tem um encontro com Deus, tem um encontro com Jesus, e já ele não era mais, aleluia, o perseguidor da igreja. Agora ele era pregador do evangelho, aleluia. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele não continua da mesma forma. Ele é transformado por dentro e por fora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Primeiro Jesus, ele transforma por dentro e depois por fora o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações. Certa vez, eu era um jovem que conhecia algumas coisas do mundo. Cresci num lar que não era cristão, um lar que não servia a Deus. E certa vez, eu fui em um culto, num domingo, sem querer estar lá. Eu era um jovem que gostava de beber. Eu era um jovem que gostava de fazer as coisas que o diabo gosta. Mas um dia, quando eu cheguei no final de um culto, Deus, ele me chamou. Ninguém pregou para mim ou me fez o apelo. O Espírito Santo me conduziu até na frente do altar. E naquele momento, o Espírito Santo que nos convence do pecado, ele me convenceu que eu estava vivendo no pecado. Porque eu achava que eu era certo. Eu pensava, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa boa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me mostrou que eu era depravado, que eu era um pecador e que eu necessitava da misericórdia de Deus. E naquele momento, eu falei: Deus, ainda que eu não esteja nesta igreja, ainda que eu esteja em outra igreja, eu te servirei. Ainda que eu esteja solteiro, ainda que eu esteja sem ninguém, eu te servirei. Eu
eu te buscarei, aleluia. O que nós devemos fazer é olhar para Jesus, ainda que nós, aleluia, muitas das vezes olhamos para nosso redor e vemos, aleluia, muitas coisas acontecendo, nós devemos olhar para Jesus e falar: Senhor, ainda que o redor esteja abalado, ainda que muitas das vezes eu não sinta mais a tua presença, ainda que muitas das vezes eu me sinta fraco na oração, eu vou olhar para ti, eu vou te servir, eu vou te cultuar, eu vou te adorar, eu vou te agradecer, eu vou te buscar com toda a minha alma e com todo o meu coração. Glória a Deus. Deus, o Senhor é bom. Naquele momento, naquele culto, eu chorei na presença de Deus, como uma criança chora no colo dos pais. E eu falei: eu vou servir a Deus, não importa. Eu conheci aquilo que me traz uma paz que eu buscava no mundo. Eu buscava uma paz no mundo. Eu buscava uma paz nas coisas que o mundo oferece para os jovens. Mas quando eu encontrei Jesus, aleluia, aquilo que eu buscava no mundo, eu falei: agora, aquela paz que eu buscava no mundo foi preenchido no meu coração. Aquele vazio que eu tinha na minha alma, aleluia, eu não tenho mais. Eu tenho a paz que o Espírito Santo dá. Aleluia, eu tenho a paz que Jesus nos concede. Aleluia. E eu comecei a buscar a Deus. Comecei a pregar na empresa onde eu trabalhava. Eu não tinha conhecimento bíblico, eu não tinha teologia, mas eu queria falar de Jesus. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo. Eu pregava na empresa e as pessoas olhavam para mim e falavam: você não é aquele que vivia assim e agora está assado, você quer ser mais santo do que nós? Aleluia. As pessoas vão olhar nos seus olhos. As pessoas do mundo vão olhar e vão falar: você quer ser mais santo do que nós? Aleluia. Mas nós devemos andar na contramão do mundo. Aleluia. A Bíblia diz: jovens, vocês são fortes, porque já venceste, aleluia, o maligno. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lembra-te da tua mocidade, aleluia. Lembra-te da tua mocidade do Senhor, nosso Deus. Lembra da tua mocidade, aleluia, de Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto, que morreu por nossos pecados, que nos trouxe a libertação, a liberdade, aleluia, aquele que não, aleluia, que se sacrificou por nossas vidas. Era para eu e você estar numa cruz, era para eu e você receber a ira de Deus, mas Ele desceu da sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós, para nos trazer vida, morreu numa cruz, sofreu por nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, aleluia, a paz que está sobre nós agora, aleluia, foi Jesus que conquistou na cruz. Aleluia. Foi colocado uma coroa de espinho em Jesus, para que um dia Ele nos dê uma coroa de glória. Aleluia. Ele fez pobre, para que um dia nós fossemos ricos. Aleluia. Aleluia. Ele veio nos dar a chave, aleluia, da salvação, aleluia. E a chave que abre a porta, aleluia. A chave que abre a porta é o quê? O arrependimento, aleluia. Quando nos arrependemos, quando nós confessamos a Jesus, aleluia, nós passamos pela porta que é Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida, aleluia. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Oh, glória a Deus. Um dia eu bebi dessa água e nunca mais eu tive sede. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Nessa noite eu agradeço a oportunidade que você saia deste culto, aleluia, voltando a buscar Jesus. E voltando a servir a Jesus com alegria. Porque o diabo ele vai tentar tirar vocês da igreja. Satanás vai tentar tirar vocês do caminho da salvação. Satanás vai tentar tirar vocês do caminho correto. Quando vocês completarem 18 anos, Satanás vai apresentar pratos para que vocês saiam da igreja. Aleluia. Mas nesta noite eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Não saia do caminho da justiça, mas sirva a Deus com todo o seu coração. Aleluia. Porque um dia Ele voltará. Essa oportunidade em nome de Jesus.